Oi, eu sou o Drauvi e hoje eu vou continuar essa série de vídeos onde eu desenho os personagens da minha série animada postergados de Lunord no estilo e no universo de outras séries. E no vídeo de hoje, a série escolhida foi uma sugestão dos comentários, sendo um dos meus desenhos favoritos, Steven Universo. Então vamos lá. Para dar uma variada, dessa vez eu decidi começar com o Golias e não com o Eden. Caso você não saiba, em Steven Universo, a maioria dos personagens são gems, uma espécie alienígena em que cada um é baseado em uma pedra preciosa, com cada tipo de pedra tendo uma função diferente. E para o Golias, eu decidi desenhar ele como um quartzo verde, já que obviamente eles têm a mesma cor do Golias e também porque os quartzos têm a função de soldados, coisa que combina perfeitamente com o personagem do Golias. Como na série nunca apareceu um quartzo verde de fato, eu tive que improvisar um pouco. Eu fiz a pedra dele redonda, com a faceta sendo um pentágono invertido. Mantive a pele em volta do pescoço, os braceletes e as sobrancelhas, do design original. E o cabelo eu mantive o mesmo corte, só mudei o formato para ficar mais parecido com o estilo de Steven. Fiz o mesmo com o nariz e com a boca e fiz a roupa dele, desenhando a parte de cima em um verde escuro, com uma parte sem nada na barriga, já que é algo bem comum entre os quartzos. Fiz a calça da mesma cor do torso e as botas numa mistura de verde e marrom. E então usei o mesmo verde para a cor dos olhos. E depois de alguns ajustes, o resultado foi esse. Passando agora para o Cosmo, que eu escolhi desenhar ele como uma pérola. E o motivo disso não é tão óbvio ou coerente quanto o do Golias, mas basicamente, para o Cosmo eu estava em dúvida entre uma pérola ou uma peridote, já que elas são engenheiras e bem espertas. Mas eu decidi em uma pérola, já que existem pérolas azuis, até tem uma na série. Pelo fato de pérolas também serem bem inteligentes, e pela função delas serem serventes, assistentes ou só escravas, que apesar de não ser tão extremo assim, tem elementos disso na história do Cosmo, que como eu disse no vídeo da semana passada, eu não vou revelar tão cedo. E falando do desenho em si, eu fiz ele com o tipo corporal das pérolas, desenhei uma versão simplificada da roupa normal dele, transformando o cinto nessa espécie de cachecol? Eu não sei descrever isso, que está presente em um dos designs da pérola. Transformei os braceletes em luvas sem dedos, que falando nisso, os personagens desses desenhos têm 5 dedos ao invés de 4, já que esse é o número de dedos dos personagens de Steven. E fiz o rosto dele assim, como o das pérolas, mas ainda tentando manter a essência do Cosmo, por exemplo, no cabelo, que continua do mesmo formato. Fiz a expressão dele combinar com o personagem, e mais uma vez, ele tem uma boca não canônica. E coloquei a pedra dele na testa, e depois de adicionar alguns detalhes finais, o resultado ficou assim. E finalmente passando pro Eden. Ele foi um dos que eu mais gostei do resultado. Eu decidi fazer ele ser um diamante, que tem a função de serem os líderes do Império Gem, assim como o Eden tem a função de ser o príncipe real. E assim como a Diamante Rosa, os dois odeiam essa função. E falando nela, eu tomei muita inspiração no design da Rosa, o que fica bem claro quando você vê o resultado desse desenho. Como tem diamantes de todas as cores, eu decidi fazer o Eden ser um diamante marrom, só para manter a consistência mesmo. E enquanto eu vou desenhando, é legal falar sobre algo que eu percebi enquanto eu produzia esse vídeo, que é o quão parecido o meu estilo de arte é com o do Steven. Isso foi algo que eu nunca tinha ligado os pontos, mas eu sem perceber fiz o meu design de personagem extremamente inspirado em Steven Universo. Você poderia pegar os personagens de postergados, mudar eles só um pouco e eles iriam se encaixar perfeitamente no mundo de Steven, e vice-versa. E isso não é algo ruim, já que eu me inspirei bastante em vários outros desenhos e estilos de arte para chegar no meu atual, que ainda é bem único. Você não conseguiria confundir uma cena de postergados com uma de Steven, já que apesar de bem parecidos, ainda são bem diferentes. Mas enfim, só queria aproveitar para falar isso, já que tudo isso foi feito por pura coincidência, e é legal perceber e apontar quais obras me inspiraram a fazer a minha própria. Mas saindo dessa tangente,
não tem muito o que falar sobre o desenho, além do fato de eu ter combinado os designs do Eden e da Diamante Rosa o melhor que eu consegui, tentando manter os elementos mais icônicos de ambos, que fez o resultado final ficar assim. E para finalizar, dessa vez a Umbra vai estar sendo excluída desse vídeo, já que eu queria fazer algo mais único e diferente para hoje, que acabou ficando muito bom. Caso você não saiba, em Steven Universo, as gems têm a habilidade de unir suas formas e se fundirem em uma nova gem, maior e mais poderosa. E foi exatamente esse conceito que eu usei para resultar no nosso último desenho de hoje. A fusão do quartzo verde, pérola azul e diamante marrom resulta no obsidiana arco-íris, uma pedra muito linda da vida real, que eu usei de inspiração para essa fusão, cujo torso e as pernas são uma combinação do Eden e do Golias, com um par de ombreiros do Eden que possuem 2 pares de braços, os 2 de cima sendo do Golias e os 2 de baixo sendo do Eden, com o terceiro par saindo da barriga, representando o Cosmo. Eu tentei incluir elementos de cada um nos braços, os braceletes do Golias, a luva do Eden e as luvas sem dedo do Cosmo. Pro torso, eu coloquei a pele do Golias em cima, e um rasgão no umbigo para revelar a pele do Eden. Pra perna, eu coloquei a saia... eu não sei como escrever isso. Enfim, a saia do Cosmo, seguido pelas calças do Eden, e finalizando com as botas do Golias. E pra cabeça, eu coloquei 2 pares de boca, o de cima representando o Eden e o de baixo representando o Golias. Não coloquei um pro Cosmo por óbvios motivos. E além disso, o nariz é o mesmo do Cosmo. Ele tem 3 pares de olhos, que é bem óbvio quem é quem. E pro cabelo, ele tem o mesmo corte do Golias, com a raiz tendo os cachos do Eden e o resto tem nas pontas do Cosmo. E pras cores, por mais que a Umbra não esteja nesse vídeo, eu fiz a paleta consistir principalmente de preto e de branco, com alguns tons de cinza, tirando os olhos, que são das cores respectivas de cada um, e o cabelo e a roupa da barriga, que são esse arco-íris extremamente escuro, uma referência à pedra da vida real. E depois de alguns ajustes, o resultado foi esse. E esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse no início, esse vídeo foi sugerido por um dos comentários no vídeo passado. Então se você tiver sugestões de outras animações para eu desenhar os postergados, comentem aí embaixo. E se eu conhecer o desenho, eu trago um vídeo com a sua sugestão. E se você quiser ver mais novidades sobre postergados, me acompanhe nas minhas outras redes, onde eu posto novidades por lá também. Enfim, eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!